Olá, pessoal. Bom dia. Meu nome é Daniel Lins, eu sou co-founder da CargoSnap. Eu agradeço muito a Logicomex pela oportunidade de estar aqui. Hoje eu vou falar um pouco sobre a CargoSnap, sobre compliance digital e como você pode melhorar a qualidade das suas inspeções OEA usando uma aplicação de checklist digital que tem a capacidade de você coletar imagens, tirar fotos, gravar vídeos, preencher checklists digitais. E a gente trouxe aqui também a Maersk, que é a nossa grande cliente. A gente tem operações com eles no Brasil, mas também em outros 9 países. A CargoSnap está presente em 41 países hoje e a Maersk é a nossa cliente global. Eu queria apresentar a vocês a Fernanda Pitts, que é gerente dos terminais, e o Paulo Camargo, que também é o supervisor, coordenador de operações da Maersk. Eles já vão falar com vocês já. Bom, falando um pouco de CargoSnap, a CargoSnap é uma solução holandesa brasileira, hoje presente em 45 países. Nós já temos mais de 15 milhões de inspeções realizadas no mundo todo, são mais de 130 milhões de imagens coletadas, mais de 6 mil usuários ativos, e a gente tem hoje grandes clientes, assim como a Maersk, a gente trabalha com a Medlog, MSC, a PM Terminais, JBS Terminais, Libra, JBS, Cooper Carga, Suzano, Minerva Foods. Então a gente está espalhado em toda a cadeia hoje do mercado brasileiro e global. O que a CargoSnap resolve? Nós temos alguns problemas na comércio exterior, são documentos dispersos, retrabalhos por conta de erros, falta de comunicação entre a área operacional e a área que está no escritório e muita tarefa manual, muito checklist que é realizado de forma manual. E muitas reclamações por danos. Então, muitos de vocês provavelmente já tiveram cargas avariadas que foram embarcadas e depois você precisava comprovar que você não realizou, que você não causou essa avaria e você não tinha evidências para mostrar que aquilo não era a sua responsabilidade. A gente também tem uma proximidade muito grande com a área de gerenciamento de risco das seguradoras, então várias seguradoras parceiras aqui, inclusive o pessoal que está das seguradoras aqui, um abraço para vocês, onde a gente dá esse aumento de visibilidade e dos responsáveis da operação. Então, o que a gente consegue rapidamente implementar dentro do CargoSnap? Dados de inspeções centralizadas, então você pode ter inspeções em vários armazéns, em múltiplas localidades, em diversos países, todos eles padronizados e centralizados numa plataforma. Com isso, você consegue ter informações em tempo real. Então, a partir do momento que você captura uma imagem no teu terminal, já está disponível para o teu cliente ver. Então, imagina que você começou um carregamento do teu container, você já consegue mandar um report, um status para o teu cliente na China. Ou o inverso, ele começa uma inspeção na China e você já consegue visualizar as condições daquela mercadoria está sendo coletada. Provas visuais e integrações. A gente hoje, nós somos integrados com qualquer TMS, WMS, temos integração nativa com SAP e também com outros softwares que a gente importantes e relevantes no mercado. Nós temos uma flexibilidade muito grande, porque cada um dos nossos mais de 400 clientes tem uma versão diferente da aplicação. Então, o que você consegue fazer? Fazer uma CargoSnap para a sua empresa. Você consegue ter essa flexibilidade, criando essas evidências confiáveis, checklists personalizados, rastreabilidade total das operações durante esse processo. E, como eu falei para vocês, integrações e armazenamento ilimitado em nuvem. Então, você não precisa mais se preocupar quantas fotos você pode tirar em cada embarque. Você pode tirar dezenas, centenas, milhares de imagens a cada embarque. Para falar um pouquinho da Maersk, eu vou passar a bola para a Fernanda. E a Fernanda vai falar um pouquinho sobre a operação da Maersk. E é com você, Fê. Daniel, obrigado pelo convite, por estarmos aqui para poder compartilhar com vocês a nossa experiência especificamente com a CargoSnap, mas antes eu vou passar uma introdução. Então, eu sou gerente dos terminais da Maersk em Itapuá e Araquari. Eu coloquei alguns aqui que a gente tem ali no sul, Paranaguá, Itapuá, Itajaí, Rio Grande, mas respondem para mim Itapuá e que ficam alocados em Araquari, que fica dentro da planta da BMW hoje. A gente, hoje, Maersk, não é mais o armador, somente o armador. Somos um grande operador logístico. A gente oferta diversos serviços, diversas
opções de serviço ao mercado. E com isso, trouxe para a gente uma série de problemas que até então nós não tínhamos. Esse daqui é um pouquinho do nosso terminal. Esse aqui é um pouquinho do nosso terminal em Itapuá, especificamente, mas todos do Sul ofertam esse mesmo serviço. Então, onde a gente tem recebimento e armazenamento de carga, carregamento, gestão de estoque, consolidação e desconsolidação de container e o transporte, tá? Nós somos armazém geral, né? Estrategicamente armazém geral, porque nós temos o depot dentro dos nossos terminais também. Com isso, a gente consegue ampliar o leque de serviços para o cliente. Então, a Maersk optou por manter assim, para poder fazer essa ampliação e ofertar para o mercado muito mais serviços do que antigamente somente o armador. Aqui estão alguns dos nossos clientes: Guararapes, Pisani, Eliane, Roga, Metalcorp, Nidec, Eldorado, Yara e a BMW. A BMW, ela é recente, é uma proposta que foi fechada mais ou menos há um ano, e a BMW nos trouxe a necessidade de montar um fluxo OEA. Nós já tínhamos a Cargo Snap antes, por uma questão de padronização de fotos, porque nós não tínhamos uma boa comunicação com os nossos clientes de armazém. Nós não conseguimos passar em tempo real para o cliente a necessidade dele de acompanhamento da operação. Então a Cargo Snap veio para a Maersk para atender esse gargalo, esse problema inicial. A falta da confiabilidade do terminal com o cliente foi o que realmente fez com que eu, pessoalmente, fosse ao mercado e procurasse uma solução para esse problema. Foi quando daí eu consegui, através de uma indicação, o contato do Daniel e da Cargo Snap, que trouxe para o nosso terminal algo simples, algo fácil de lidar, porque eu coloco esse aplicativo na mão da operação, pessoas operacionais. Então, a gente consegue colocar isso hoje num aparelho celular, que é muito fácil de lidar, muito fácil de entender, e a gente faz com que a nossa conferência fique com mais confiabilidade e em tempo real para o cliente. Então, a gente trouxe a Cargo Snap para o terminal para poder atender esse gargalo. Quando a gente fechou a proposta com a BMW, surgiu a necessidade de um fluxo de trabalho especificamente para atender os critérios OEA. 7 pontos do container, 17 pontos do caminhão. Nós já tínhamos a Cargo Snap como parceiro há alguns anos, já conhecíamos como é que funcionava, como é que aplicava. Então a gente apresentou para a BMW, eles adoraram porque a gente eliminou do processo deles o papel, a gente eliminou arquivos, né, muitos arquivos, a gente colocou isso tudo digital e acesso para eles na hora que eles quisessem, através de uma pesquisa muito simples com a numeração do container. Então, novamente, é um aplicativo muito fácil, muito tranquilo e para o cliente tem uma visibilidade absurda. A gente conseguiu garantir que o nosso cliente tivesse acesso às informações dele a hora que ele bem entendesse. Os resultados, Paulo hoje é o responsável por aplicar os fluxos, por fazer o trabalho, por treinar as pessoas e por implementar isso dentro da Maersk, que hoje, além de Itapuá, já está indo para Itajaí, Paranaguá e para o Brasil inteiro. Vamos lá. Bom dia a todos. Acho que para mim é até fácil falar da Cargo Snap, porque eu sou um usuário ativo. Hoje, desde quando a gente fechou a parceria, eu juntamente com o Daniel e o time dele, ele foi me ensinando como eu fazia, montava os fluxos, então e aí eu fui aos pouquinhos aprendendo e é muito fácil mesmo. Até estava brincando, comentei com ele hoje mais cedo, ontem no hotel surgiu a necessidade de um cliente, cara, 10 minutos eu montei um fluxo e personalizei da forma com que o cliente precisa. Então acho que isso que é o mais bacana da Cargo Snap, é você ter essa possibilidade de, primeiro, padronizar os fluxos, então fica muito mais interessante de apresentar para o cliente, de compartilhar com o cliente, de compartilhar até com a nossa própria equipe, mas também quando há necessidade de um cliente, eu preciso
adicionar determinada etapa porque determinado país exige talvez alguma informação, ou até através da OEA, pelas certificações que eles precisam para ter a confiabilidade, a segurança que a certificação exige. Eu acho que isso é importante. Então é a facilidade de você conseguir, em pouco tempo, montar um fluxo, personalizar de acordo com qualquer necessidade. Então esse acho que foi a grande chave. E sem contar o trabalho, né? Eu, desde o começo, quando comecei lá na Maersk, trabalhava na operação, eu era o cara que tinha que pegar no final do dia todas as fotos que a gente tirava através das câmeras, baixar as fotos, separar por pasta, por tipo de operação, e hoje a gente tem os fluxos montados ali de acordo com cada operação. Eu tenho o fluxo da estufagem, tenho o fluxo da descarga, eu tenho o fluxo do carregamento, tudo de acordo com os padrões. E o mais interessante é isso, porque hoje, como a gente joga para a operação, a gente fala pro pessoal, e a gente sempre pede, eu peço muito isso pra minha equipe. Pessoal, eu preciso do feedback de vocês. Como é que tá? Tá fácil? Tá legal? Essa opção que o aplicativo precisa nesse momento, você acha que deveria vir antes, deveria vir depois? De acordo com o que vocês fazem, de acordo com a necessidade da operação, que é muito dinâmica, como é que vocês acham que fica melhor? Então hoje eu também tenho esse feedback da equipe da operação, dizendo assim, não, Paulo, olha, se você adicionar essa opção aqui, ficaria melhor. Se isso vir antes, ou vir depois, e assim, segundos, você entra no aplicativo, você faz a alteração, atualiza. Então realmente, eu, né, sou suspeito para falar, é incrível, Muito legal. Não tem muito o que dizer, né? É realmente uma solução inovadora. Legal, queria fazer uma pergunta para vocês. Como que foi começar na CargoSnap? Como que foi esse processo de onboarding? Foi fácil? Como que é o suporte da CargoSnap? Como que é isso no dia a dia de vocês? Então, eu, né, posso realmente falar com propriedade sobre isso. Foi muito tranquilo. Acho que basicamente a gente bateu um papo de uma horinha. Eu já comecei a montar os fluxos dentro da operação de acordo com o que eu entendia. Então eu vivenciei muito a operação, então eu sabia exatamente as etapas que precisavam ser seguidas, como que os clientes gostariam. Então a gente tinha muito esse problema do padrão, né? De realmente compartilhar com o cliente, às vezes, um arquivo, uma foto. Então, hoje, não só nós usamos, mas temos diversos clientes nossos que também já utilizam a CargoSnap. Então, às vezes, um cliente vai nos visitar e fala assim, cara, eu também uso esse aplicativo. Então, a gente sabe que a possibilidade e a facilidade de manusear, né? É muito legal. Eu tinha a dor do cliente, né? Então, eu recebia do cliente a dor, aquilo que... A falta dessa padronização para uma empresa tão grandiosa que era a Maersk, e foi com que a gente realmente fosse procurar, e foi quando daí, por uma indicação de um colega, que acredito que tenha também as mesmas dores, ou algo muito próximo, muito parecido, com que a gente procurasse a CargoSnap. Então, a procura hoje de um aplicativo, e esse aplicativo, além de nos fornecer tudo aquilo que a gente precisa e ter essa flexibilidade, para quem trabalha com um time tão operacional, o simples tem que funcionar, e funciona. Então, a CargoSnap acabou trazendo para a gente essa simplicidade e faz com que a nossa operação diante do cliente fique realmente muito mais clara. No final das contas, a gente só quer atender bem o cliente. Então, essa comunicação rápida, que hoje é basicamente, né, a gente consegue colocar o e-mail, o cliente consegue receber, no momento que a gente termina a operação, ele já recebe o relatório dele, faz com que o nosso terminal hoje seja visto como um modelo, inclusive, né? Itapoá trouxe primeiro dentro da Maersk, Itapoá trouxe, assim, consequentemente, eles estão levando para todos os outros depots, né, que também tem armazém. Hoje a gente está comentar um pouquinho mais a operação da Maersk. A Maersk hoje é um player global, acho que a maioria de vocês conhece. A gente toma conta de várias operações do Grupo Maersk. Então, na PM Terminais, nós também estamos realizando esses processos de estufagem. Então, se alguém de vocês é cliente, por exemplo, no Ceará, em Fortaleza, provavelmente você solicita um reporte fotográfico, você recebe a partir do CargoSnap. Como que funciona a aplicação? Então você tem uma aplicação mobile, onde você pode parametrizar e criar a sua própria aplicação. Toda vez que você coleta essas imagens, esses dados com essa aplicação, ela sobe para uma cloud, onde você tem a possibilidade de gerar reportes, conectar isso aqui com o TMS, ou mandar um e-mail de notificação para o teu cliente, assim, muito rápido. A CargoSnap está aqui atrás, num stand, bem ali no começo do evento, logo atrás da logo do Comex Tech.
a gente está lá com o nosso time pronto para fazer uma demonstração para todos vocês que tiverem a necessidade ou curiosidade de conhecer. Uma outra ponto muito importante é que a CargoSnap ela consegue realizar um teste gratuito, uma POC, um Proof of Concept, uma prova de conceito totalmente gratuita. Então, se você tem a necessidade de validar isso antes com o teu time, antes de fazer qualquer investimento, você consegue, na prática, verificar o valor dessa ferramenta. Como que foi isso para vocês? Nesse dia a dia, a gente, para conquistar uma conta como a Maersk, a gente precisa provar o valor. Então, a gente entrou na Maersk, pediu, falou, vamos testar? E o teste acontece em 14 dias, com todo o suporte da nossa equipe de Customer Success, inclusive a Tainara e o Vini estão aqui, um abraço para vocês, obrigado por tudo. Eu queria a impressão desse teste, como foi, e também como foi a resposta do cliente, o quanto isso elevou o teu SLA, o teu Service Level Agreement com os teus clientes. Qual foi o feedback deles a cada inspeção realizada? Eu queria que vocês falassem, né, para eles como que foi. Na verdade, o teste foi fundamental para realmente para a gente entender que aquela ferramenta servia para as nossas operações. O Paulo trouxe a visão operacional, eu já tinha a visão, a dor do cliente, então eu trouxe ele junto nesse projeto para que ele trouxesse as necessidades da operação. Então o teste foi realmente o ponto fundamental para que a gente conseguisse entender a funcionalidade do aplicativo nas nossas operações. E logo em seguida a gente já fechou o contrato e, como eu falei, a gente já está replicando isso para outros depots porque funciona e funciona bem. Então, assim, a gente tem hoje os feedbacks sensacionais dos nossos clientes. Inclusive, eu participei ali agora há pouco do podcast com uma cliente, que é da Metal Corp, e ela falou justamente isso, quanto uma ferramenta tão simples, um arquivo, né, em PDF gerado, trouxe para ela como cliente essa visão das nossas operações. Então, a gente saiu ali das câmeras digitais, com cartão de memória, no qual a gente não conseguia muitas vezes reportar isso para o cliente, para algo muito mais concreto, muito mais confiável, né? Então, o feedback dos clientes são ótimos e, inclusive, eles nos pedem as indicações para poder também fechar isso direto com a CargoSnap. Muito legal. Muito obrigado, Fernanda. Eu gostaria de disponibilizar aqui o nosso QR Code. Esse QR Code vai levar vocês para uma página para onde você consegue agendar uma demonstração online. Se você não tiver tempo agora, não tem problema. A gente consegue fazer uma demonstração online, basta você escolher sua data e horário, você vai receber um e-mail e a gente vai se ver via Teams. Eu queria agradecer novamente a Logcomex pelo evento, parabéns, um evento maravilhoso aqui, tanta gente envolvida aqui no Comex, e eu queria alertá-los que a solução da CargoSnap não é só para operadores logísticos, ela é também para embarcadores. A gente tem dezenas ou até centenas de embarcadores de carga, como a Suzano, a Minerva, e também não é só para operações do comércio exterior. Você pode ter a inspeção realizada tanto nos processos de qualidade de processos. Imagine que você está numa indústria e você precisa validar a qualidade desse processo ou precisa validar a segurança desse processo. Se os aspectos de segurança, quando o colega vai subir no caminhão, se o trava-quedas foi colocado direito, se o armazém está em boa organização. Muitos dos nossos clientes utilizam a CargoSnap durante o processo de inventário. A gente tem um problema, eu não posso abrir, mas bobinas de aço, que tinham problemas muito sérios, onde eles iam fazer o inventário e essas bobinas de aço sumiam. E por quê? Porque ela foi feita inventário, mas ela não estava na posição correta do WMS. Então ela se perdia. Então essa empresa precisou fazer ajustes contábeis na casa das centenas de milhares de reais. A gente também está na indústria pesada, onde a gente também está no processo de rails. Então, por exemplo, a gente consegue fazer esse processo desde a origem desse produto, passando pelos transbordos, chegando no porto e até, em muitos casos, no destino, onde a gente consegue validar e mostrar aonde houve a quebra. Então, por isso que é importante a gente sempre inspecionar as cargas, sempre realizar inspeções para embarque para proteger as operações. E mais um caso onde a gente também é muito importante, muitos de vocês são importadores, na hora de devolução do container, precisam registrar as condições dessa unidade para que você possa contestar quando o depot vai
solicitar uma lavagem ou colocar uma avaria do container. Então, quando você registra e cria uma trilha de auditoria, onde você consegue mostrar quem tirou a foto, quando tirou a foto, a geolocalização, você consegue, de forma muito bem embasada, entrar com a argumentação. Mais uma vez, muito obrigado aos senhores e tenham um excelente evento. Obrigado.